João capítulo 6 versículo 35. O versículo João 6:35 é uma das muitas declarações de Jesus na Bíblia, e é encontrado no livro de João no Novo Testamento. Neste versículo, Jesus proclama ser o pão da vida. Este versículo está localizado no contexto de Jesus alimentando os 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes, e depois sendo perseguido por multidões por causa de sua declaração de ser o pão da vida. Na linguagem original do Novo Testamento, o grego, Jesus usa a palavra abroisa para se referir a pão, que tem conotações de sustento e alimento. A palavra azea é usada para se referir à vida, e tem conotações de imortalidade e eternidade. O livro de João foi escrito em uma época em que o cristianismo estava se expandindo rapidamente e muitos judeus estavam sendo convertidos. As pessoas estavam ansiosas por entender a mensagem de Jesus e sua natureza divina. Este versículo foi escrito em um contexto em que Jesus estava sendo visto como um Messias por alguns, mas também enfrentando rejeição por outros. Há muitas interpretações teológicas diferentes para o versículo João 6:35. Alguns acreditam que Jesus se refere a si mesmo como fonte de vida e sustento espiritual para aqueles que acreditam nele. Outros acreditam que Jesus se refere a si mesmo como o único caminho para a salvação. Ainda outros acreditam que Jesus se refere a si mesmo como o pão da vida eterna. O versículo João capítulo 6 versículo 35 é relevante para nós hoje porque nos lembra que Jesus é a fonte de vida e sustento espiritual. Ele é aquele que pode nos fornecer um sentido de propósito e direção em nossas vidas, e nos ajudar a superar as dificuldades e desafios que enfrentamos. Além disso, este versículo nos lembra que, se acreditarmos em Jesus, nunca mais passaremos fome ou sede, pois Ele é a fonte de toda a nossa vida e satisfação. Por fim, a reflexão pessoal sobre o versículo João 6:35 é muito importante para entender sua aplicação pessoal na nossa vida. Este versículo nos lembra que Jesus é o pão da vida e que aqueles que vêm a Ele nunca terão fome ou sede. Isso significa que, independentemente de nossas circunstâncias, Jesus é a fonte de nossa força e sustento, e que podemos confiar nele sempre. Além disso, crer em Jesus não apenas significa acreditar em sua existência, mas também significa seguir seus ensinamentos e permitir que ele guie nossa vida. Isso significa estar sempre em busca de seus ensinamentos e fazer escolhas que reflitam nosso amor e obediência a ele. Devemos aplicar este versículo em nossa vida buscando estar mais próximo de Jesus, confiando nele como nossa fonte de força e sustento e vivendo uma vida mais centrada em seus ensinamentos. Sempre lembrando que ele é o pão da vida e que ele é a fonte de nossa alegria e satisfação. Obrigado por assistir o canal Propósito do Versículo. Entenda outros versículos da Bíblia no nosso canal. Até mais.